Bom dia. Bom dia, Bia, tudo bom? Bom, pessoal, são 8h05, né? E a gente hoje vai ter a apresentação da, da nossa residente de transplante de medula óssea, a Ana Vitória, que desenvolveu um trabalho muito interessante, que foi a aplicação do Patient Blood Management no transplante de medula óssea. Então, esse é um trabalho inicial da Vitória, falando do impacto nos desfechos primários dessa implantação. Vitória, por favor. Bom dia, pessoal. Como o doutor Fernando bem apresentou, vou apresentar hoje esse trabalho, que foi meu trabalho de conclusão de curso da hematologia. Foi como título Estratégias de Patient Blood Management, que é o PBM, em unidade de transplante de medula óssea, os impactos no desfecho primário. O doutor Fernando foi o meu orientador desse trabalho. As transfusões, elas ocorrem como estratégia terapêutica há muitos anos, desde a década de 60, quando aconteceu a primeira transfusão em Paris, certo? E os principais objetivos da realização das transfusões são principalmente melhorar a qualidade de vida, amenizar sintomas, reduzir as consequências de pacientes que estão tendo hemorragias francas, certo? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que mais de 100 milhões, mais de 110 milhões de bolsas de sangue são coletadas anualmente no mundo. Existe um dado do Ministério da Saúde que quase 3 milhões de transfusões de concentrados de hemácias foram realizados em 2019 só aqui no Brasil. Então, o amplo uso desses hemocomponentes está associado a consequências tanto a curto prazo, né, que seriam as reações transfusionais mais imediatas, reações alérgicas, reações hemolíticas, mas também consequências a longo prazo, que seriam as aluminizações, sobrecarga de ferro associada ao uso excessivo dessas hemotransfusões. Mas quando a gente fala em racionalização das hemotransfusões, isso é um assunto mais delicado nos nossos pacientes, que são os pacientes oncomatológicos, porque nesses pacientes as hemotransfusões são um importante pilar terapêutico, porque são pacientes que durante o tratamento quimioterápico, principalmente durante o transplante de medula óssea, eles passam por um período de aplasia que é muito significativo. Eles passam ali 10 dias apaziados. Então, eles vão precisar quase que invariavelmente de suporte transfusional. Nesse contexto, existem poucos estudos que abordam essas estratégias transfusionais mais racionais nesse perfil mais delicado de pacientes. E o que seria o Patient Blood Management, né, que a gente fala de PBM? É um método centrado no paciente, pré-emptivo e preventivo de abordagem multidisciplinar, que objetiva a redução da perda sanguínea, correção da anemia e o tratamento de coagulopatia. Ele é mais facilmente implementado em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias eletivas, em pacientes clínicos, que a gente consegue implementar mais facilmente mesmo. Por exemplo, um paciente que vai ser submetido, o paciente está sangrando, tem um sangramento uterino normal, vai ser submetido a uma histerectomia, ele precisa, a gente consegue organizar para que ele faça suplementação de ferro anteriormente, que a gente consegue organizar que ele consiga fazer transamin para poder ele diminuir essa perda de sangue
antes da cirurgia para tentar reduzir o risco de transfusão ali naquele perioperatório. Então, esse é o principal objetivo do PBM, mas ele é mais difícil, mais desafiador de ser implantado nos nossos pacientes, que são os pacientes oncomatológicos. Então, o objetivo desse trabalho foi essencialmente avaliar as estratégias transfusionais e os seus impactos nos pacientes submetidos a transplante de medula óssea, aqui no Hospital Universitário Walter Cantídio, no período de 2018 a 2022, assim como estimular o uso racional dos hemocomponentes e a implementação de um protocolo de PBM aqui no transplante de medula óssea. Como metodologia, foi um estudo observacional, descritivo e retrospectivo, que a gente selecionou os pacientes submetidos a transplante de medula óssea no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2022. No total, foram 333 pacientes selecionados. A coleta de dados foi realizada pela revisão de prontuários físicos e digitais, aqui do HU, e também feita a coleta de dados pelo Sistema de Banco de Sangue, que é o SBS, aqui do EMOPS. Foi aprovado pelo Comitê de Ética pelo seguinte parecer. Já falando um pouquinho do nosso perfil de pacientes, certo? Em relação à idade, a idade mediana dos nossos pacientes foi em torno de 48 anos, certo? Não teve praticamente diferença entre os sexos, era 50% sexo masculino, 49,5% sexo feminino. Em relação aos hábitos, cerca de 11% eram tabagistas. De comorbidades, principalmente a mais comum era a hipertensão, em 21% dos casos, certo? 4% dos pacientes tinham DRC. Em relação ao tipo de transplante, a maior parte dos pacientes foi submetida a transplante autólogo, 209 pacientes, que eram mais de 60% dos pacientes. Transplante alogênico, 37,2%. A doença de base, 36% mieloma, doenças plasmocitárias, quase 14% linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin correspondeu a quase 11% dos pacientes, LMA 9%, LLA 10%, e os demais foram as outras doenças. Quais eram os gatilhos transfusionais que a gente utiliza aqui, né? Que a gente utilizou nesse período, hemoglobina menor que 7, mas durante a coleta a gente percebe que nem sempre os pacientes com HB menor que 7 eles eram transfundidos, que era uma estratégia muitas vezes individualizada, mas que no geral uma hemoglobina menor que 7 ia para a transfusão. Plaqueta menor que 50 mil, se houvesse sangramento, indicação de função lombar, menor que 20 mil na presença de febre ou paciente que necessitasse de função de acesso central, e plaqueta menor que 10 mil era transfundido já de forma profilática. Em relação aos achados do perfil transfusional dos pacientes, certo? 167 pacientes precisou de transfusão de concentrados de hemácia, corresponde a 50% dos pacientes transfundidos concentrados de hemácia. Em relação ao valor de hemoglobina pré-transfusional, teve uma mediana de 5,5. O número de transfusões de concentrados de hemácia teve uma mediana de 1 e uma média de 2,4. O tempo para a independência de concentrados de hemácia foi de 9 dias, certo? Em relação à transfusão de plaquetas, mais de 90% dos pacientes precisou de transfusão de plaquetas. Lembrar que a transfusão de plaquetas de forma profilática, né, que seria abaixo de 10 mil, já é um dado bastante embasado e que diminui a mortalidade. As plaquetas pré-transfusão eram em torno de 9.800. O número de transfusão de plaquetas
teve uma mediana de 3, com uma média de 5,2. O tempo para a independência de concentrado de plaqueta foi de 9 dias, assim como o tempo para a independência de hemácias também foi 9 dias. Em relação à ocorrência de reação transfusional, ocorreu em 24% dos casos, e o tipo de reação transfusional, o mais comum foi a reação febril não hemolítica em 15% dos casos. A reação alérgica ficou em segundo mais frequente, em quase 9% dos casos. A TAP só teve em 3 ocasiões, né, que é a sobrecarga volêmica associada à transfusão. Óbito durante a internação, 6% dos casos. O tempo para enxertia teve uma mediana em torno de 9 dias, de 11 dias. E o volume coletado foi outro dado que outra variável analisada pelo estudo, que seria para avaliar se a quantidade de exames laboratoriais, a quantidade de volume que a gente tira para coleta de exames laboratoriais teria alguma relação com o número de transfusões, certo? Então, a gente fez uma estimativa do volume que a gente coletou para exames laboratoriais, né? E a mediana foi de 241 ml e a média de 285 ml. Comparando transfusão de hemácia, transfusão de plaquetas, reação transfusional e óbito durante a internação com o tipo de transplante, certo? Quando a gente avalia só as transfusões de hemácia, a gente percebe que os pacientes que foram submetidos a transplante halogênico, eles tiveram, de forma significativa, mais necessidade de transfusão de hemácia, o que não aconteceu com os pacientes com a transfusão de plaquetas, certo? Mas eles também apresentaram maior necessidade de reação, também apresentaram mais reações transfusionais e tiveram mais óbitos durante a internação. Só que, assim, pacientes que foram submetidos a transplante halogênico, naturalmente, por serem submetidos a mais quimioterapia, eles são pacientes com doença de base mais grave, eles passam por um tempo de aplasia maior. Então, é natural que eles precisem de mais transfusões, que eles, por precisarem de mais transfusões, acabem tendo mais reações transfusionais e tenham mais óbitos durante a internação. Então, assim, é um achado esperado do estudo, certo? 49% dos pacientes não precisou realizar nenhuma transfusão de hemácias, 36 pacientes realizou transplante halogênico e 129 autólogo, apenas 5,7% não transfundiu plaquetas, e 24,6% apresentou alguma reação transfusional, 15% febril não hemolítica e 8,7% reação alérgica. Essa tabela é uma matriz de correlação, certo? Ela vai mostrar a relação entre algumas variáveis que a gente analisou, certo? Em relação ao número de transfusões e ao volume coletado. Foi evidenciado que existiu uma forte relação entre o número de transfusões de hemácia e o volume coletado, ou seja, quem coletou mais exames também transfundiu mais hemácias. Mas, assim, também a gente não tem como atribuir causalidade, certo? Até porque quem coletou mais exames podia ser mais grave porque estava infectado ou por algum outro motivo. Então, assim, mas existiu essa relação. Também quem transfundiu mais plaquetas teve uma forte correlação com o volume coletado em exames laboratoriais, certo? O tempo de enxertia teve uma forte relação tanto com a independência de hemácias quanto com a independência de plaquetas, que também é um achado esperado. Se o paciente passa mais tempo até ter enxertia, ele naturalmente vai precisar de mais transfusões, certo? Um achado importante é que nenhuma dessas variáveis teve relação com a sobrevida, certo?
Então, HB pré-transfusional, idade, o número de transfusões, tempo para enxertia, não teve associação com sobrevida. E a própria idade. Os pacientes que transfundiram mais, ou o número de HB pré-transfusional, não influenciou, não teve relação com a idade. Ou seja, às vezes a gente escuta muito que os pacientes mais velhos precisariam ter, a gente poderia ser um pouco mais permissivo, assim, poderia ser um pouco mais liberal com as transfusões, né? E a gente vê aqui que não precisaria. Esses pacientes não têm uma maior necessidade transfusional só pela idade. Então, resumindo, a quantidade de transfusões de hemácias e plaquetas teve correlação forte com o volume coletado, mas que são pacientes mais graves. Então, naturalmente, coletam mais exames laboratoriais e transfundem mais. Não tem como a gente atribuir causalidade. E que não houve relação entre a sobrevida e a idade com as demais variáveis. Esse estudo foi um estudo bastante importante. Foi o primeiro estudo randomizado. Foi um estudo fase 3 de não inferioridade, que ele comparou a estratégia restritiva com a estratégia liberal em pacientes oncohematológicos submetidos a transplante de medula óssea. Foi publicado em 2023. E ele avaliou do D0 ao D mais 100, certo? Eram 300 pacientes. E aí foi randomizado em 2 grupos. O grupo da estratégia restritiva, ele era transfundido se tivesse um HB menor que 7, e o grupo da estratégia liberal era transfundido se houvesse um HB menor que 9. O objetivo principal era avaliar a qualidade de vida, que era vista por um questionário, avaliar também mortalidade, GVHD, a incidência de outras intercorrências, né, como VLD, e o que foi visto? Que qualidade de vida, mortalidade, tempo de internação, o número de transfusões, GVHD e o VLD não, que eram as principais variáveis, certo? Que as intercorrências não houveram diferença entre os grupos. Perdão, é porque aqui o número de transfusões teve diferença, porque eu coloquei tudo numa coisa só, mas tá errado isso daqui, o número de transfusões teve, vou explicar já mais na frente. O tempo de internação e o GVHD até foi maior, teve mais ocorrência no grupo liberal, mas não houve diferença estatística. Aqui eu explico que os pacientes do grupo restritivo precisaram bem menos de transfusões que o grupo liberal. O número de pacientes que não necessitou de transfusão aumentou de 14% para 46% na estratégia restritiva. Que a gente vê que, assim, foi uma redução de custo bastante significativa, né? E ele conclui o estudo dizendo que é uma estratégia segura, custo-efetiva e associada a uma redução dos eventos adversos transfusionais. Então, foi um estudo muito importante, foi publicado quando eu estava fazendo, quando eu estava coletando os dados, inclusive. E eu fiz essa tabela comparando os nossos dados com a média de hemoglobina pré-transfusional e os números de transfusões dos dados desse estudo. Foi um estudo que foi feito em 4 centros canadenses, certo? Comparei só com a estratégia restritiva, que é a nossa estratégia, certo? E aí, o que a gente percebe? Nessa primeira parte da tabela, a gente vê o total de transplante, né? Sem comparar autólogo e alogênico. No total de transplante, a gente vê que a nossa hemoglobina pré-transfusional tem uma mediana de 6,5 e eles têm uma mediana de 6,9, com o número de transfusões, mediana de 1, e o deles uma mediana de 2, e a de transfusões de plaqueta, a nossa é uma mediana de 3 e a deles uma mediana de 2. Em relação, avaliando só o transplante autônomo, a nossa mediana de HB pré-transfusional seria 6,6, a deles 6,9, o número de transfusões de hemácia
mediana as duas zero, e de transfusões de plaqueta também as duas zero. E o transplante alogênico, a mediana, a nossa é de 6,2, a dele de 6,9. O número de transfusões de hemácia, a nossa é de 3, a dele de 2. E a de transfusões de plaqueta, a nossa só dessa vez que foi bem maior, né? De 6 e a dele de 2. Resumindo, o que, que a gente percebe? Que muitas vezes a gente foi até ainda mais restritivo, né? Com uma mediana em torno, quase sempre, na verdade, sempre uma mediana de HB pré-transfusional menor que a deles. Então, comparando o nosso perfil transfusional com esse perfil transfusional da estratégia restritiva desse estudo randomizado, o nosso foi muito semelhante. Esses dois gráficos, eles avaliam, eles comparam a nossa evolução ao longo dos anos, as transfusões em relação às transfusões de hemácias e transfusões de plaquetas. De 2018 até 2022, o quanto a gente reduziu a nossa média transfusional, certo? De 2018 a 2013, a gente tinha uma média de transfusão de hemácia de 0,9, que caiu para 0,6 e atualmente é 0,3, a nossa média transfusional de hemácias. A transfusão de plaquetas era 4,4 de 2008 a 2013, caiu para 3,2 e atualmente está 0,94. Então, a gente vê que ao longo dos anos a gente conseguiu reduzir de forma significativa as transfusões, que a adoção dessas estratégias restritivas foram efetivas na redução, na racionalização do uso desses hemocomponentes. E isso estava principalmente associado, e está principalmente associado, a uma atuação em conjunto, tanto da equipe assistente, transplante, quanto da equipe da hemoterapia, né? A gente tanto racionaliza a indicação do hemocomponente, quanto existe uma atuação em conjunto de, por que está indicando? Em alguns casos, atualmente, isso acontece, acho que nunca, assim, porque já é tão, assim, tão sintonizado, mas isso foi um trabalho de, como a doutora Karen gosta de falar, um trabalho de formiguinha. Então, é uma avaliação criteriosa dessas requisições de transfusões. A gente sempre pede um concentrado por vez, né? No transplante, em resumo, né? No transplante alogênico, a média de transfusão de 2018 a 2022 foi de 0,7 para hemácias e 0,94 para plaquetas. O P dessa análise foi menor que 0,01. E, concluindo, as estratégias restritivas, elas são efetivas na redução da transfusão de hemocomponentes no TMO. Está associada a uma redução nos custos assistenciais e nos riscos associados à hemotransfusão. O número dos hemocomponentes transfundidos não teve relação com a sobrevida dos pacientes. E um achado importante, né, que não houve, os pacientes com mais idade não tiveram mais necessidade de transfusão. Pacientes submetidos a transplante alogênico apresentaram mais necessidade transfusional e mortalidade durante a internação, assim como reações transfusionais, mas não tem como a gente atribuir causalidade, até porque isso já é algo inerente ao tipo de transplante. Não existem evidências que a transfusão liberal melhore a qualidade de vida ou que tenha impacto na sobrevida. E a gente já tem muitos estudos que embasam esse fato. São poucos os estudos que abordam as estratégias transfusionais e o PVN no TMO. A estratégia restritiva aqui no HU acarretou uma redução significativa da média transfusional ao longo dos anos, com um perfil transfusional semelhante a grandes centros que adotaram estratégias restritivas, e que, de fato, a existência de gatilhos transfusionais claros estão associados a uma abordagem centrada no paciente,
estão permitem a racionalização do uso desses hemocomponentes e que não estão associados a um prejuízo ou uma mortalidade desses pacientes. É isso. Obrigado, Vitória, pela apresentação e pelo trabalho. Eu queria, na verdade, abrir para os comentários, as perguntas aí dos colegas que estão aqui. Eu gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para a Vitória. Oi, Fernando. Bom dia, Ângela. Bom dia. Antes de tudo, parabenizar pelo trabalho, que foi excelente, e pela apresentação também. Excelente, Vitória. Agora, eu queria fazer uma pergunta seguinte. A gente sabe, quando ela falou dos efeitos adversos, a gente sabe que realmente sempre foi esperado o efeito adverso mais frequente é a reação febril não hemolítica. E, em segundo lugar, vem atrás as reações alérgicas. Só que depois do filtro inline, caiu muito, porque antes era o filtro de bancada, não é? Claro que para trás já teve o da beira de leito, mas assim, depois que saiu do filtro de bancada para o filtro inline, caiu muito a reação febril não hemolítica. Inclusive, no último congresso, eu fiquei assim muito, digamos, orgulhosa do Hemoce, porque eu descobri lá, eles mostrando, teve uma palestra, eles estavam discutindo assim, no final, a importância que se pudesse usar o filtro inline. E aí, no final, eu fiz até uma pergunta, e aí acabei descobrindo que é porque o Hemoce consegue fazer praticamente 100% filtro inline, enquanto nos outros hemocentros, no Brasil, São Paulo, Rio, qualquer local não faz isso. Aí a minha pergunta é a seguinte: eu sei que talvez não era objetivo essa variável aí, esse parâmetro, mas de 2000, essa diferença que se manteve, bem mais, quase o dobro de reação febril não hemolítica, que eu acho que foi em torno de 15%, enquanto a alérgica foi 8%. Foi observado, era o uso de que filtro? De 2018 a 2022, esses pacientes estavam usando mesmo filtro inline, que assim, a princípio eu esperaria que não tivesse tido essa diferença de quase o dobro, já que cai muito a reação febril quando é o filtro inline. Isso, assim, eu não sei se tem estudantes assim assistindo, mas porque o filtro inline, ele depleta os leucócitos muito precocemente, antes da estocagem. E isso faz com que diminua muito a liberação de citocinas desses leucócitos e reduz muito essas reações. A reação febril não hemolítica. Excelente observação, Ana Angélica. Eu não sei se a Ana Vitória quer responder. Doutora, assim, eu não sei qual era o filtro, eu não tenho acesso a essa informação. Na verdade, a nossa coleta foi muito pelo nosso prontuário do HU e pelo do SBS, né? Então, as nossas informações em relação às reações transfusionais era o que tinha registrado no SBS. Então, o que tinha registrado lá, se tinha como febril não hemolítica, se tinha como alérgica, era o que a gente colocava. Mas eu não tenho acesso ao tipo de filtro. Muito Talvez valha a importante. pena. Desculpa, pode falar, Ana Angélica, perdão. Talvez valha a pena saber do pessoal lá da hemoterapia o uso nesse período. Exatamente. Estava usando 100%, 80%, como é que era? Assim, pelo menos já daria uma ideia. Porque era esperado que não tivesse. Assim, a princípio, eu pensaria que não tivesse essa diferença toda se já tivesse, nesse período todo, só o filtro inline. O que eu queria fazer um comentário é o seguinte: o que eu lembro, não é exatidão, mas é que está mais ou menos na minha cabeça. Primeiro, um comentário que eu acho que é mais amplo, que é que, assim, o grande diferencial que nós temos, um dos pilares do transplante de medula nosso, é a hemoterapia de muita qualidade. Então, isso, inclusive esse trabalho da Vitória mostra que, além do esforço, né, da equipe médica, da hemoterapia,
essa interação toda na restrição e no uso cada vez mais racional da transfusão, tem a qualidade desse sangue pela filtragem line. Se não me engano, isso começou em 2011 de maneira mais efetiva, tá? E havia todo um esforço dessa quase implantação em 100%. Isso tem um custo relativamente elevado, mas à medida em como a Angélica explicou muito bem, né, essa retirada dos linfócitos aí, ela diminui a imunização e melhora todas as reações imunomediadas que podem ocorrer, não só no autólogo, mas no halogênico principalmente. Então, eu acho, Vitória, que vale a pena a gente só conversar com o pessoal da hemoterapia, do próprio Hemose, e a doutora Luciana deve saber disso com bem facilidade, exatamente quando começou-se a usar o filtro inline e quando chegou-se a 100%. Isso não foi já no começo, então foi progressivo, e progressiva a implantação, mas é uma observação importante e que ajuda aí a gente a entender esses resultados, né? Eu acho... Mas, Posso falar? Diga. Oi, Karine. Bom dia, claro. Bom dia. Tem duas coisas que são importantes. Primeiro, o TMO é uma unidade fechada, então a gente vai ter uma notificação maior de reação transfusional pela equipe de enfermagem, que é quem, no final, faz a notificação. E a outra questão é que eles vão estar neutropênicos, né? Então, a febre é muito comum. E aí acaba não tendo como diferenciar, né? Diferenciar que aquela reação que aquela febre é uma reação transfusional, febril não hemolítica, ou é neutropenia febril. Então, é muito, muito comum a gente... O dia que o paciente vai precisar de plaqueta, normalmente é o dia que ele está mais aplasiado e é o dia que ele tem mais risco de fazer febre. Então, perfeito. Eu acho que é algo até para falar, né, na observação, isso que a doutora disse, é importante, muito importante. Todas as considerações aí foram fundamentais, tanto da Ana. Bom dia. Oi, Ana, bom dia, vamos lá. Só complementando aí o que a Karine disse, talvez a importância seja na segunda etapa do que ela disse, porque na primeira, o fato de ter um rigor maior, isso eu acredito plenamente, que você acaba diagnosticando mais as reações transfusionais, mas isso aí não faria diferença, porque tanto você diagnosticaria a febril como a alérgica. Talvez a diferença, não ter dado uma diferença grande, é pelo fato da neutropenia, e que você não vai poder separar a febre. E aí, por isso que a febril, se é que foi usado só o inline, não deu a redução, a diferença menor que deveria dar em outro setor, entendeu? Porque só o fato do rigor de diagnosticar mais, também a alérgica teria sido diagnosticada mais. E outra coisa também é que... Mas essa diferença aí do segundo item, sim. Eu acho que talvez seja por aí. E outra coisa... foi usado só o inline. E outra coisa também é que, por exemplo, quando o paciente chega no transplante, ele normalmente já foi transfundido previamente. E quem teve reação transfusional prévia faz profilaxia com antihistamínico. Então, isso também pode diminuir as reações alérgicas no transplante. Talvez se a gente pegar a reação alérgica na hemato, que os pacientes nas primeiras vezes não fazem, né? Porque a gente não faz profilaxia de rotina para todo mundo, só para quem teve reação alérgica prévia. Então, talvez na hemato essa taxa seja maior, né? E no TMO, como eles já tiveram reação alérgica prévia, acabam fazendo profilaxia. Perfeito, acho que é muito, muito boas duas observações. Acho que a Beatriz pediu a palavra. Oi, doutor Fernando. Bom dia, Bia. Tudo bom, bom dia. Eram duas coisas que eu queria primeiro corroborar com a Karine, essa questão do período que o paciente está passando dentro do transplante e a notificação da reação febril não hemolítica, né?
Na realidade, quando esses casos eles são reportados para o Notivise, normalmente isso é feito pela equipe da hemoterapia, a reação ela é analisada e eles têm, inclusive, que classificar como possível, provável, improvável, descartada ou confirmada. E eu acho que essas reações febris não hemolíticas dentro do transplante, em sua grande maioria, por conta do período, elas vão ficar entre possíveis ou prováveis, né? A gente nunca consegue, por conta do período da neutropenia, o período da neutropenia febril, enfim, a translocação bacteriana, a gente conseguir realmente classificar como uma reação transfusional. Queria parabenizar a Vitória, queria ver se a Vitória chegou a ver algum dado nesse segmento sobre as incompatibilidades ABO, sobre o número de transfusões, se os pacientes de halogênico que tinham incompatibilidade ABO se transfundiram mais, se ela conseguiu extrair esse dado dentro do trabalho dela. Não, doutora, eu não vi das incompatibilidades. Tá certo. Mas, Vitória, Vitória... muito bom trabalho, viu? Muito interessante, acho que foi assim, dados que a gente não observava ainda. Obrigada. Eu acho que é muito bom, Bia, a sua colocação, e se a gente conseguir depois pegar esse dado da incompatibilidade, Vitória, talvez aí consiga resgatar, né, Karine? E aí acrescentar essa informação. Eu acho que isso vai enriquecer mais o trabalho. E é isso mesmo, Bia. A gente fica muito feliz de ver que esse esforço conjunto está gerando frutos, né? Isso é o benefício para o paciente. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. Mais alguém, pessoal? Alguém gostaria de fazer comentário, de dar uma palavra, perguntas para a Vitória? A Vitória está ansiosa para responder. Bom, se ninguém vai falar, eu tenho algumas considerações aqui, Vitória. Tá. Tem uma parte. Primeiro, eu fiquei muito feliz com o dado do seu trabalho, né? Que a idade não foi um fator que acarretou mais transfusão, né? E acho que isso é um dado que a gente precisa reforçar e ressaltar aí no trabalho, e quando você, se possível, escrever isso na conclusão, porque você falou, mas eu não vi escrito na conclusão, tá? Eu fiquei com uma dúvida, quando você compara com o Canadá, com aquele estudo canadense, com relação à transfusão de plaquetas. A impressão que eu tive é que a gente faz mais transfusão de plaqueta do que eles, é isso mesmo, não é? A gente E aí fez mais. você sabe, tem alguma explicação, tem alguma justificativa? Há algum dado do trabalho deles que pode nos ajudar a entender isso? Professor, eu não consegui. Assim, a gente, só 5% dos nossos pacientes não precisou transfundir, né? Eu tive a impressão que nos deles mais gente não precisou transfundir do que no Mas nosso. eles usam um protocolo menos restritivo que a gente. Eles, por exemplo, esse ponto de corte de 10.000 de transfusão profilática que a gente usa, eles usam também? Usa, é igual. Interessante, né? Porque chama muita. E assim, eu acho que a população deles, não sei se é desse trabalho ou do JCO, que são 300 pacientes, né? O nosso são 300 esses são também. 300 pacientes. Só que no grupo restritivo é metade, né? Tá. Isso Eu vou realmente, até dar uma olhada mais com calma para ver isso. por Ô, favor, Fernando, detalhe melhor. Diga, Ana, em por favor. relação a isso aí, Vitória, deu para observar o tipo de hemocomponente? Se eles usariam, por exemplo, plaquetas por aféres ou Bafcoat? Se houve alguma diferença disso? Uma boa pergunta, Ana. Não. Porque essa metodologia do BAFCO, é bom, essa pergunta que a Angélica fez, é importante dar uma olhadinha, porque ajuda a entender. O BAFCOAT, esse dado é muito importante, porque nem todos os lugares usam, né?
isso de alguma maneira o EMOS foi vanguarda aí nessa história da implantação do BAF-Coach. Havia uma dúvida, um questionamento por alguns locais em que isso poderia se sensibilizar mais do que a plaqueta por afero. Depois tem trabalhos mostrando que não, que na verdade não muda, e isso se consolidou para nós. Foi assim, para mim, a oitava maravilha, porque nós saímos de um cenário em que a gente via doente que morria às vezes com sangramento porque não tinha plaqueta, e nem sempre você consegue aquele indivíduo para doar plaqueta por aféres, mesmo familiar ou parente, etc e tal, ou amigo. E aí a gente vive hoje, eu acho que vive hoje um cenário assim de muita tranquilidade nesse aspecto da transfusão, né? Porque a gente não, a gente sabe que vai ter, exceto naquelas situações em que você tem refratariedade plaquetária, e mesmo assim o EMOS tem um banco de dados de doadores HLA compatíveis e aciona esses doadores, é algo que é um diferencial muito grande para nós, né? E a gente deixa aqui um agradecimento a esse trabalho de excelência aí que o EMOS tem prestado para nós em termos de suporte. Mas eu acho que é importante. Laís, queria que você fizesse um comentário, uma pergunta sobre a apresentação da Vitória. Olá, bom dia. Dá para me ouvir? Bom dia. Dá para ouvir bem. Bom, primeiro parabenizar a Vitória, né? É um excelente trabalho. Eu acho que um trabalho muito, assim, quase inédito aqui no Brasil. A literatura mundial aborda muito pouco com relação ao que a Vitória estudou no trabalho dela. E, assim, para a gente, eu acho que é um dado muito importante, até para entender que a gente está no caminho certo mesmo com relação à abordagem transfusional feita e que os poucos estudos que tem mundiais, né, a gente está mais ou menos no mesmo parâmetro e até transfundindo um pouco menos com relação a hemácias, né? Basicamente é isso, foi um estudo engrandecedor para o serviço e para nós residentes também, para entender o que a gente faz todos os dias e quais as consequências que isso está trazendo e enriquecendo o nosso serviço e vendo que a gente está seguindo no caminho certo mesmo. Eu acho que ainda tem outros aspectos a serem explorados, né, nessa busca de dados, como foi citado, mas que já foi assim um grande ganho para a gente entender o que a gente precisa continuar fazendo. E é isso, acho que nada mais a complementar, é basicamente parabenizar a Vitória. Tá, obrigado, Laís. Vitória, eu fiquei com mais uma dúvida. Quando você mostrou aquele slide com a matriz de correlação, houve, houve significância ali naqueles dados? Eu fiquei com essa Houve, dúvida. Houve? Pois houve. seria interessante se você pudesse ressaltar mais, mostrar isso com mais clareza, ou Tá, enfatizar, tá certo? certo. Eu queria ouvir a doutora Helena Pitombeira. Bom dia a todos. Bom dia. Está me ouvindo, Fernando? Ouvindo Não, bem. eu queria inicialmente, parabenizando a Vitória, muito bem apresentada. Muito bom ouvir todas as considerações da Ana Angélica, que ela é sempre muito minuciosa, e da Karine, da Bia, da Laís, que entendem do assunto. Mas uma coisa, Fernando, que me deixa muito feliz em assistir, é porque eu gosto muito de, como diz a Laís, se nós sabemos como somos, a gente sabe se está no caminho certo e o que pode melhorar. Então, eu me sinto muito bem quando eu escuto uma discussão entre nós do que os resultados do que nós fazemos. E como eu considero você sempre uma pessoa de muitos bons resultados, então essa avaliação para mim é muito importante. E todas as considerações muito boas. E eu que tenho uma história muito longa, e comecei a indicar transfusão
recipiente de vidro, e passo hoje para essa restrição, esse cuidado, esse maior conhecimento em indicar uma transfusão, eu fico muito feliz. Cada vez eu aprendo mais. Muito obrigada, Ana Vitória. Realmente, essas considerações que foram feitas, eu acho que tem alguma coisa realmente que precisa ser dito só para completar e complementar o trabalho. Mas muito bom. Parabéns, Fernanda. Obrigado, doutora Helena. Eu também, a gente está muito satisfeito. Na verdade, isso é fruto do trabalho, né? Há muitas mãos de todos aí, de todos que estão envolvidos na enfermaria, na equipe médica, inoterapia. E como a Laís colocou, eu acho que não, eu desconheço isso tenha sido realizado no Brasil, então a gente está caminhando aí para a publicação desse trabalho, fizemos uma revisão e vamos tentar submeter e acho que estamos muito satisfeitos com toda esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, a gente encerra, tá, a nossa reunião e ainda bem que ficou gravado, vai ficar gravado, né, porque eu acho que é importantíssima essa apresentação, acho que a Vitória está preparada aí para apresentar no SBTMO, nós estamos hoje há exato 30 dias, né, do congresso, e um congresso aí que a gente está muito feliz, com aproximadamente 1.000 inscritos já nesse momento, e com mais de 30 palestrantes internacionais, as grandes sociedades europeia, americana, Sociedade Brasileira de Histocompatibilidade, Genética, a BHH também, a Jornada do EMOS que vai ocorrer junto, uma rica programação cultural, social, possibilidade de interação, de troca de experiências, né? Então, a gente está de braços abertos aí para receber, né, os nossos colegas do Brasil e de fora do Brasil e demonstrar aí toda a capacidade e hospitalidade do brasileiro, do cearense, perdão, e é isso. Vamos em frente e boa semana para todos, com muita saúde e paz. Um abraço, até quarta-feira. Quarta-feira tem mais. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Parabéns, Vitória.